Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí bem, alegres e felizes, curtindo de montão as férias e que vocês estejam na companhia de Jesus, convidando Jesus, né? Como eu já expliquei para vocês, que Jesus ama as crianças. Ele fala, deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque é de vocês, das crianças, o reino dos céus. Mas a gente não pode esquecer de convidar Jesus para tirar férias com a gente e jogar bola, andar de bicicleta, ir na casa do amigo, ir no shopping. Tá de férias, tá passeando, convida Jesus para estar junto com você, que com certeza o seu passeio, a sua diversão vai ser melhor ainda. E aí, prontos para aprender mais uma característica do fruto do Espírito? Hoje nós vamos aprender a quarta característica, ó. O fruto do Espírito é longanimidade. Então, ó, nós já aprendemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E hoje nós vamos para a longanimidade. Nossa, professora, mas que palavrinha grande, longanimidade. Se você falar ela devagar, ela às vezes parece mais grande ainda. E às vezes, o que significa longanimidade? Que às vezes você está com pressa e percebe que ninguém te ajuda, você fica nervoso, você fica agitado e quer que tudo fique pronto logo ou que tudo se resolva rapidamente. Então você escuta sua mãe falando: tenha paciência, menino. Ou então seu pai: seja paciente, menina. Mas o que quer dizer paciência? Paciência é saber esperar sem ficar zangado ou chateado. E quando a Bíblia fala que alguém deve ser paciente, ela descreve bem assim, ó: tardio em irar-se, ou seja, demorar para ficar bravo, ficar com raiva. Ser paciente também é ser capaz de passar por dificuldades sérias ou relacionar-se bem com pessoas difíceis. E às vezes a Bíblia chama essa paciência de tolerância. Finalmente, paciência quer dizer esperar sem perder a esperança, mesmo quando se está quase desistindo. A Bíblia chama esta paciência de perseverança. Então vocês estão vendo quantos sinônimos tem a palavra longanimidade? Então, ó, ela significa paciência, tolerância, perseverança, e nós vamos ver mais para frente mais um significado da palavra longanimidade. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo é rápido. Vocês pegam o celular ali, ó, e na palma da mão, zoom, zoom, zoom. Ah, eu quero uma pizza. Vai lá, entra no aplicativo lá que tem de compra de comida e puf, dali a pouco a comida tá em casa. Ah, eu quero um filme. Vai lá, entra. Hoje em dia nem precisa você ir para a televisão, tem já as plataformas de streaming no celular e tá lá no celular, você vê. Tudo que você quer é assim, ó, como se fosse no passe de mágica. Aí você assiste um filme na televisão de 2 horas e ali o filme começa com um monte de problema e em 2 horas tudo é resolvido. Mas na nossa vida real as coisas não é assim. Na nossa vida cotidiana não é tudo assim rápido, não acontece dessa forma. Há situações pelas quais você precisará esperar, ou seja, ser paciente. Você consegue aí se lembrar de alguma situação agora mesmo, nessa época de férias, que você teve que esperar? Aliás, né, a gente tem que esperar. Você criança fica agoniado esperando o dia das crianças para ganhar presente, o dia do Natal para poder ganhar presente, o dia do seu aniversário para ter festa e ganhar presente, fica agoniado esperando chegar as férias. Aí quando você já brincou, já pulou, já fez tudo, aí fica agoniado para voltar às aulas, para ver os amiguinhos da escola. Mas tudo exige o quê? Paciência. E esperar pode ser difícil, às vezes, não é? É difícil esperar, mas nós temos que ter o quê?
paciência para esperar. Então, o outro sinônimo de paciência é também esperança, porque você tem que esperar, ser paciente. A nossa história de hoje tem como título, antes que você possa dizer inconstitucionalisticamente. Essa menina aqui, ó, que é a nossa personagem de hoje, o nome dela é Valéria. E a Valéria, ela estava lá na cozinha, de repente ela percebeu que a mamãe, o telefone tocou, a mamãe foi atender e ela percebeu que algo terrível tinha acabado de acontecer. E aí a mãe dela no telefone e ela, o que foi que aconteceu, mamãe? Aí a sua mãe falou, fica calma, menina, fica quieta, deixa eu ouvir aqui que o homem está falando do outro lado da linha. Aí a mãe tapou o ouvido para ouvir melhor o que o homem estava falando. Ela, sim, meu marido e eu vamos para ir imediatamente, muito obrigada. Aí a mãe da Valéria desligou o telefone, já com lágrimas nos olhos, e pediu à filha, Valéria, vá chamar seu pai agora mesmo. Quem era no telefone? Mãe, você está bem? Perguntou a Valéria. Já lhe conto, vá chamar seu pai imediatamente, depressa. Aí a mãe pegou a bolsa, começou a procurar a chave do carro, a Valéria olhou para trás para ter certeza que a mãe estava bem. Naquele momento, a sua mãe não sabia se olhava, procurava a chave ou se chorava e falava, anda Valéria, anda, rápido, já falando já de forma alta com ela. E aí ela foi, chamou seu pai, e aí o seu pai veio e falou, o que houve? A Valéria me disse que algo terrível aconteceu, que você estava chorando. Aí a mãe caiu em prantos e falou, ai querido, ligaram do hospital, falaram que o Marcos sofreu um acidente e que está em estado deplorável no hospital. E o Marcos era o irmão mais velho da Valéria. Ai, o médico disse para nós irmos para lá imediatamente. Ele está gravemente ferido. E aí o pai foi lá e falou, vamos depressa, pegou a blusa e falou, a mãe falou para Valéria, Valéria, chama a dona Dalva para ficar com você, porque nós precisamos sair. E aí os pais saíram correndo para irem até o hospital. E aí a Valéria foi e chamou a dona Dalva, que era a vizinha, para poder ficar com ela. E quando a dona Dalva veio para poder ficar cuidando dela, ela contou para a dona Dalva o que tinha acontecido, chorando. E ela falava, eu não sei o que fazer, dona Dalva, eu detesto ficar aqui sozinha, eu queria ir para o hospital para ver o que aconteceu com meu irmão. Aí a dona Dalva falou, sim, você pode fazer alguma coisa. Ela, o que eu posso fazer? Orar pelo seu irmão. Ora, mas ora bastante. Se você orar bastante, ele vai ficar bom antes que você termine de falar uma palavra bem grande. Inconstitucionalisticamente. Ah, claro! Nossa, muito obrigado, dona Dalva. Por que eu não pensei nisso antes? Deus pode fazer qualquer coisa. Então, ele pode curar o Marcos. Tudo que eu tenho que fazer é orar. E aí, ela agradeceu a dona Dalva e fez o quê? Subiu para o seu quarto, foi lá, tirou, arrastou assim para o lado, colocou de lado o seu material escolar, que ela estava fazendo a lição, e começou a orar e pedir para Deus e falar, querido Deus, por favor, cure o Marcos, por favor, não deixe ele morrer, por favor, faça-o voltar para casa. E aí, ela fez essa oração e 2 semanas se passaram e a vida de Valéria parecia que nunca mais voltaria ao normal. Sua mãe e seu pai passavam todos os dias, quase que o dia todo no hospital. E o Marcos ainda não tinha recobrado a consciência porque ele estava em coma. Ele tinha sofrido um acidente de carro com os amigos e no acidente ele tinha batido a cabeça. Então, ele estava em coma no hospital. E a Valéria não podia visitá-lo, porque onde ele estava era na unidade de tratamento intensivo. E criança não podia entrar lá. E aí, a sua mãe e seu pai lhe disseram que ela teria que esperar para ver o seu irmão. Mas todos os dias,
quando a Valéria ia dormir, antes de dormir, quando ela acordava, ela orava e pedia para Deus. Ao deitar, ao levantar, todo momento ela orava para o seu irmão. E ela ficava pensando, ai meu Deus, meu irmão, traz ele de volta para casa para a gente poder brincar. Ela lembrava de quando ele puxava seus cabelos ou saía correndo atrás dela. Às vezes ele era pentelho com ela, mas quando ele brincava, os dois brincavam de jogar água um no outro, ele jogava água gelada nela. E ela estava com muita saudade do seu irmão, mas a Valéria sentia um profundo vazio no seu coração durante a noite, quando ela orava, e ela não conseguia entender por que ela já estava orando tanto tempo e nada do irmão dela voltar para casa. E aí, a Valéria, depois de passado um mês que ela estava orando todas as noites de manhã para o Marcos, e nada do Marcos vir para casa, e ela não podia entender por que Deus não respondia a oração dela. E numa noite, sua mãe veio ao seu quarto, no momento em que ela estava para apagar a luz do abajur, e lhe disse: olá, querida Valéria, faz tanto tempo que eu não cubro você na hora de dormir. Ah, mamãe, não precisa se preocupar não em vir me cobrir. Ela, eu sei, querida, mas eu sinto saudades das nossas conversas e de quando nós orávamos juntas. Aí a Valéria afastou-se para que a sua mãe sentasse lá na cama pertinho dela, e aí a sua mãe perguntou: você está bem? E ela, sim. E a mãe continuou: os médicos disseram que o Marcos, quando se levantar, vai precisar muito da gente, vai precisar muito de todos nós, ele vai precisar de muito amor e de muita ajuda. E aí ela perguntou: quando você acha que ele vai voltar para casa, mamãe? Querida, eu não sei, temos apenas que esperar e ver. Pode levar até um ano. Um ano, mamãe? Ah, mamãe, sinto tanta saudade do meu irmão. Por que tinha que acontecer isso? Eu quero o Marcos sare logo e tudo volte a ser como era antes. Eu não quero esperar um ano, mamãe, disse ela chorando. Eu quero que ele melhore agora. E ela soluçando falou: ai, mamãe, eu acho que a culpa é minha do Marcos ainda não ter voltado para casa. Ah, mãe, mas por que, filha, sua culpa? Como você pode ter culpa? Você nem estava lá na hora do acidente. Por que você está se culpando? Não, mamãe, é porque eu estou orando pouco, por isso que o Marcos ainda não veio para casa. A dona Dalva falou que se eu orasse muito, antes que eu falasse constitucionalisticamente, o Marcos voltaria para casa. E até agora ele não voltou. Aí a mãe dela falou: querida, a dona Dalva é maravilhosa, é uma ótima vizinha, e ela tem razão em falar que se nós orarmos, Deus pode responder às nossas orações. Mas você sabe que a dona Dalva ainda não conhece o Senhor Jesus como você conhece, como nós conhecemos. Então, ela não entende que não é por você orar muito que o Senhor vai responder, mas é por você orar e esperar, ter paciência. Você pode orar para que o Marcos se recupere e esperar até que Deus realize a sua vontade. Nós não adquirimos paciência instantaneamente, Valéria. Então, você tem que o quê? Aprender a esperar. E aí, a mãe dela foi e abriu a Bíblia lá no nosso livro, no livro de Gálatas, no capítulo 5, que é o nosso versículo sobre o fruto do Espírito, que nós estamos aprendendo, que está escrito lá em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. E aí a mãe dela explicou, falou bem assim, querida, longanimidade é o mesmo que paciência e faz parte do fruto do Espírito. Então, você tem que ter o quê? Paciência. Vamos orar nós duas juntas para o Marcos, para que ele melhore logo. E aí, depois que elas oraram, a mãe dela falou, Deus sabe o tempo certo. Nós queremos que o Marcos fique bom agora, mas isso pode não estar nos planos de Deus. Aí ela falou, mãe, quando é que eu posso ir ver o Marcos? A mãe dela falou, olha, aguarda que eu vou falar com o médico assim que puder, aí eu levo você para ver ele. E aí ela, mas mamãe, eu queria tanto que fosse logo. Aí a mãe falou para ela, Valéria, quem é mais inteligente? Eu, você ou Deus? Ela, Deus. É lógico, mamãe. Então, Valéria, eu também não entendo o que está acontecendo. Eu também quero que o Marcos fique bom logo e volte para casa. Mas nós precisamos ter paciência, querida, e confiar em Deus. E aí a Valéria deu um suspiro e falou, tá bom, mamãe. E aí ela dormiu. Aí finalmente chegou o grande dia que o médico autorizou a Valéria a ir lá visitar o seu irmão. E aí, quando chegou lá no hospital, a mamãe pegou e falou para ela, Valéria, você pode falar com ele o que você quiser. E aí, quando chegou na porta do quarto, a mãe, você quer que eu entre com você? Ela, não, mamãe, eu entro sozinha. E aí ela ficou orando, falou, ai, Senhor, faça com que eu tenha as palavras certas para poder falar com meu irmão. E aí, quando ela chegou perto da cama, ela falou, ai, Marcos, por favor, acorde. Eu quero que você vá para casa novamente. Eu não aguento mais isso. Mas eu estou aprendendo, sabe? A mamãe me disse que eu estou aprendendo a ser paciente. No começo eu estava sentindo culpa, porque você não estava melhorando. E então, aí a Valéria olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém observando, e ela falou bem assim, olha, eu achava, sabe? Eu estava brava, eu estava zangada com Deus, porque eu achava que Ele estava demorando muito para poder te curar, sabe? E eu fiquei zangada. Mas agora eu sei que Deus não está, ainda não tirou você daí porque não é o momento certo. Eu tenho que ter paciência e você também. E aí, quando ela falou isso, ela percebeu, parecia que o Marcos tinha movimentado a sua mãe. Ela, olha, eu nunca contei isso para ninguém, tá? Mas eu não estou mais zangada, nem com Deus, nem com você, tá bom, Marcos? Aí ela foi, mexeu no Marcos, ela viu que o Marcos não se mexeu e ela falou, Marcos, aí ela tomou uma postura como se ela fosse a irmã mais velha. E não, Marcos, olha, eu sei que Deus te ama e eu sei que Ele tem um plano para sua vida e eu não entendo, mas eu vou confiar que Ele vai fazer o melhor para você. E aí ela acariciou suavemente a mãozinha do Marcos e o seu melhor tom de irmã mais adulta, ela falou, e você terá que confiar em Deus também, viu? Eu estou certa de que você também quer sarar, mas vai ter que ter paciência, assim como todos nós. E aí, segurando os dedos dele, ela deu um leve aperto, porque ela tinha certeza que ele estava entendendo o que ela estava falando. Bom, crianças, com essa história, o que nós aprendemos? Que a Bíblia nos ensina um método importante que Deus usa para nos ensinar a ser pacientes. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 2, 3 e 4. Está escrito bem assim, ó. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações,
sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, crianças, aqui, ó, o que faz aumentar a paciência em nós? É isso mesmo, as experiências, as dificuldades e as tentações. O que são experiências que nos faz ter paciência? São fatos que podem nos trazer sofrimentos ou aborrecimentos. Por exemplo, um colega que fica zombando de você porque você tem Jesus no coração e você é diferente, você não fala palavrão, você não briga, você não procura confusão na escola. Então aí é uma experiência que você está passando. Também as dificuldades. Dificuldade é qualquer situação difícil em sua vida, por exemplo, quando alguém fica doente na sua casa, como foi o caso da Valéria, ou perde o emprego. E existe também as tentações. Pessoas ou situações que querem nos induzir a praticar o que não agrada a Deus, ao invés de praticar ou desejar o que é certo. Pode ser uma pessoa ou situações, por exemplo, alguém que te chama para fumar, ou beber, ou pegar algo de alguém que não é seu, ou descer o desejo de colar na prova, na hora lá com a professora, você não estudou, daí você quer colar na prova. Mas será que é isso que você deseja para a sua vida? Ter experiências ruins, ter dificuldades, ter tentações e não ter paciência para passar por tudo? Deus diz que quando essas situações surgem, nós devemos ser o quê? Felizes. Foi o versículo que nós acabamos de ler. Você tem que ter alegria quando você passar por experiência, dificuldade e tentação, porque essas situações vão produzir em você o quê? Paciência. E é muito difícil ser paciente quando se está no meio de um grande problema. Ou talvez alguém na sua família esteja doente e você está orando para que Deus o cure. Então, quando você estiver numa situação difícil como essas, creia que Deus conhece tudo e Ele quer o melhor para você. E lembre-se de que Ele tem um plano para a sua vida. É só você esperar nele pacientemente, sem se zangar ou ficar chateado. A paciência é um fruto do Espírito. E quanto mais paciente você se mostrar, mais parecido com Jesus você será. Olha só que coisa legal. E você que já tem Jesus no coração, quem sabe o seu problema é às vezes entre o papai e a mamãe, que tá lá, né? Estão querendo se separar, estão querendo se divorciar, e de você deseja que esse problema se resolva imediatamente. Como é que você pode ser paciente numa situação dessa? É quase impossível, não é? A não ser que você já tenha Jesus no seu coração, porque você vai orar e Ele vai, através do Espírito Santo de Deus, lhe dar paciência. Então, vamos juntos pensar que alguém poderá obter de Jesus essa paciência. Por exemplo, ao invés de você exigir que as coisas aconteçam rapidamente na hora que você quer, você peça para Jesus, fala assim: Senhor, me ajude, papai, a ter paciência, a ter perseverança, a ter longanimidade para poder esperar a sua vontade ser feita na minha vida, porque na oração do Pai Nosso nós já falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós fazemos essa oração, nós já estamos pedindo para que Deus, a vontade dele seja feita. E às vezes a vontade dele não é para não estalar de dedos, é para esperar. Então, que você, criança, aprenda a esperar.
esperar o momento certo de você ganhar o brinquedo que você quer, esperar o momento certo de às vezes o papai, mas a mamãe tá ali agitado, fazendo as coisas e você quer que aquilo imediatamente, esperar o momento de falar, esperar o momento de agir, esperar o momento de se pronunciar lá na escola, esperar a sua vez na fila. Então, são muitas situações na nossa vida que nós precisamos exercer este fruto do Espírito. Porque, olha, paciência é o que? É esperar. A longanimidade é esperar com mais paciência ainda. Até a palavrinha é grande. É para você, enquanto você vai falando, você vai desacelerando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Que vocês pratiquem esse fruto do Espírito na vida de vocês. Então, ó, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Se você é aquela criança assim, longânimo, paciente, mas você tem um amigo que é agitado, que quer resolver tudo na base da briga, na base da pressa, manda esse vídeo para ele e fala, olha, você está muito acelerado, desacelera aí, ó. Ouve aqui o que a professora Esther está falando. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!